Bom, acho que a gente pode ir começando, né? Porque senão também vai estender demais o horário. Se o pessoal for chegando, depois eles acabam fazendo os questionamentos. Então vamos começar a noite falando da prova, né? Já que vocês estão aflitos com ela. Como eu montei a prova? São 10 questões de... 10 não, desculpa. São 12 de múltipla escolha, valendo meio ponto cada um. Então aí a gente tem 6 pontos da prova. Os outros 4 pontos, eu fiz uma divisão entre duas questões dissertativas. Então, a prova está composta dessa maneira. São 12 múltipla escolha, valendo 6, o complemento. Duas questões dissertativas, valendo 2 pontos cada um. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Não? Mais ou menos? Obrigado pela participação. Sem dúvidas, professora, até agora. Tranquilo. Como que eu montei a composição do que vai cair? Então, nas questões de múltipla escolha, a gente vai encontrar a questão tanto das aulas iniciais, então, sobre o conceito, a introdução sobre a contabilidade gerencial, o controller, os controles internos. A gente vai ter questão, então, de modo objetivo. E algumas questões falando também de custeio por absorção. Essas basicamente vão estar nas objetivas. Então, a grande maioria das objetivas são teóricas, mas tem uma ou outro cálculo lá com custeio por absorção. Então, são questões mais simples. E daí as duas questões discursivas, uma é basicamente uma questão de custeio por absorção. Qual mais semelhante? Vou dar essa colher de chá para vocês. Lembram-se da questão que a gente usou mais de um critério de rateio? Sim, não, talvez. Michele lembrou. Vai ser semelhante àquela. Então, naquele estilo. Ali a gente tem já uma questão discursiva. E a segunda é um cálculo de ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Muito semelhante a esse cálculo que vocês fizeram para entregar hoje e o cálculo que a gente fez durante a aula. Tranquilo? Moleza, né? Essa prova dá para tirar 10 sossegado. Então, a gente tem essa composição. Questão de tempo de prova, que a Grace já estava aflita, vai ficar livre durante os 7 dias. Tá mais tranquila, Grace? Professor, mais 7 dias a partir da terça que começa a prova até a outra terça? Não, é da quinta agora, dia 1º, Até a terça. até a quarta. Até a quarta? Até quarta-feira. Ah, tá bom. Obrigada. Então abre quinta-feira agora às 7 horas da manhã, porque o sistema libera. Boa noite. E vai até
quarta-feira, meia-noite. 23h59, né? Para não falar bobeira. Então, nesse período, vocês podem acessar a prova. Então, eu já sei, imagino por que vocês querem os tempos para poder fazer a prova, né? Mas nem vou comentar. A gente conhece vocês já. Que mais? Eu fiz uma mudança na composição de nota, tá? Eu tinha falado no começo do semestre para vocês que o primeiro bimestre ia ser valendo 1 ponto das questões de presença, 3 dos trabalhos e 6 da prova. Isso? Ou nem lembro mais? Eu acho que era isso. Não lembro. Ninguém lembra. Gente, que tristeza. Era isso. Fiz uma mudança de planos. Vou aplicar, então, 1 ponto das questões de frequência. Os trabalhos eu vou aumentar para 4 pontos. E a prova vai valer só 5. A não ser que vocês prefiram a primeira composição de nota. Vou ser democrático, vou deixar vocês votarem. O que vocês acham? Primeira ou a segunda? Segunda opção está bem melhor, professor. Obrigada. Está bem melhor? Ninguém vai se opor? A Franciele falou segunda. A Grace também falou segunda. A Alexandra falou segunda. Opa, alguém falou primeiro, hein? A Val falou primeiro. A Yara também falou segunda. Por enquanto, então, acho que a gente fica com a segunda, né? 5 pontos, 4 pontos de trabalho e 1 das presenças. E que mais? Mais alguma dúvida sobre a prova, gente? Sim, não, talvez, é possível. Tem ponto de equilíbrio e custeio por absorção? Isso, né? Isso. Mais alguém, gente? Sim, talvez, não, é possível. Eu adoro a participação de vocês. Qual foi a pergunta, professor? Desculpa. Não, se vocês têm mais alguma dúvida em relação à prova. Não. Só mais um detalhe, então. Nas questões discursivas ficou aberto para vocês colocarem em anexo, tá? Então vocês podem, vou resolver no Excel. Só muda o nome. Cuidado com o nome do arquivo, tá, gente? Vocês têm que... Vai ter correção da atividade da aula passada? Boa pergunta, Michele. Boa pergunta. Vamos à votação. Eu tenho 2 caminhos preparados para a aula de hoje. Infelizmente não dá para a gente ver tudo. Primeiro caminho. Fazer uma revisão pegando mais aquelas aulas teóricas. Passando aqueles conceitos das primeiras aulas. E no caso de vocês, a gente tem um exercício para corrigir. O que vocês preferem? Então, professor, eu preferiria que o professor corrigisse o exercício, porque eu fiquei com uma dúvida ali, porque o professor bem bonitinho falou assim, eu vou deixar um exercício igual que a gente fez, só que tá algumas coisas diferentes que gerou dúvida na hora de fazer. Um pouquinho de diferença a gente sempre põe.
Só que daí, tipo, a gente fica, tá, mas como é que faz? Daí, tipo, só pra ver se, né? Tá, Mas é a minha opinião, né? olha Tem lá. Vamos 50 lá. pessoas nessa sala, eles que decidem. A Michelle, a Grace, a Alexandra, a Franciele, a Andresa, todo mundo tá pedindo a correção. Então vamos fazer a correção. Eu vou fazer dos 2 exercícios, mas vocês me entreguem só o primeiro, porque quando foi colocar no AVA os exercícios, deu um problema de BIOS aqui no meu computador e ele não foi uma parte do exercício. Então ficou faltando. Eu olhei e fiquei, tá, mas o que ele tá pedindo? O que ele quer que faça, né? Mas... Não, ele terminou no começo do enunciado e ficou faltando. O que é para fazer? Exatamente. Eu fiquei olhando, falei, tá bom, tudo bem. Eu passei pro Excel, mas não sabia o que fazer, realmente. Não, mas aí a Michelle comentou comigo ontem e eu fiquei, ué. Aí eu fui conferir e eu vi, putz, fiz cacaca. Aí eu não adiantava tentar corrigir, né? Então falei, deixa que eu faço com eles. Então vamos fazer a correção. Então vamos compartilhar a tela. Ninguém se opõe? Alguém que de repente vai que a maioria começa a votar na revisão? Não? Sim, talvez? Acho que não, professor. O bom tá nem assistindo a aula. Eu vi um professor de ADM, da turma do nosso grupo de professores de ADM. Ele falou que ele foi derrubando o pessoal para testar, para ver quem que estava dormindo, quem não estava. Acho que eu vou começar a fazer isso. Nossa, que do mal! Mas eu achei magnífica a ideia, porque daí se a pessoa tá dormindo, ela cai e não vai nem perceber. Aí a gente já sabe que a pessoa estava dormindo. A hora que ele falou isso, eu falei, nossa, o cara é um gênio. Eu devia ter pensado nisso antes. Nem que, professor, nada. Eu já não dormi. Mas eu não sou tão neurótico assim, mas eu achei muito inteligente, mas bacana. Cruel, né? Um pouco cruel. Então, os exercícios que vocês tinham no AVA era esse, né? Então, primeiro, da empresa que fabrica bolas, e a segunda, produz 3 produtos genéricos. O que aconteceu? Eu esqueci de incluir no AVA esses pontos, né? O exercício ia só até aqui, aí ficava perneta mesmo. Vou até ser bonzinho, já vou indicar qual que tá parecido. O exercício da prova tá parecido com esse primeiro, tá? Então, é o que a gente vai utilizar como base para a prova. Então, eu já deixei aqui salvo no Excel para a gente poder efetivamente calcular. Então, vamos lá. Então, empresa de bolas Novas S.A. vende bolas de borracha de 3 tamanhos. E os dados de seus gastos e vendas são os seguintes. Então, lá tem a tabelinha indicando os 3 tipos de produto. O preço de venda, 15, 15, 22. Custo variável de cada uma delas, 10, 12 e 15. E as despesas variáveis, 1,50, 2 e 2. E a composição das vendas é de 40% da bola A, 25% da B e 35% da C. Os investimentos feitos no negócio foi de 1 milhão e a proprietária espera um retorno de no mínimo 5% do investimento líquido do imposto de renda e contribuição social. Acho que o detalhe que mais pode incomodar é esse carinha aqui, que a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Sabendo que os gastos fixos anuais da empresa são de 250 mil, sendo que 15% deles não financeiros, calcule ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Então, trazendo essa informação para o exercício.
que a gente faz por primeiro? Acha a margem de contribuição unitária de cada produto. Então, a gente vai colocar lá a margem de contribuição unitária. Como que a gente faz a fórmula mesmo? Preço de venda menos custo variável menos despesas variáveis. Exato. Então, 15 menos 10 menos 1,50. Então, a bola A, 3,50. Mesmo cálculo a gente faz para os outros produtos. Feito isso, o que a gente precisa encontrar agora? A gente soma essas margens unitárias e encontra a margem do mix. Ainda não, Nathan. Eita, então eu fiz errado já. Porque a gente tem que aplicar as médias. Então a gente vai encontrar as médias. Multiplica então essa margem de cada produto vezes a participação. Então, com base nessas médias, aí a gente vai encontrar a margem do mix. Que daí efetivamente vai ser a soma das três médias. Então, nossa base para encontrar qualquer ponto de equilíbrio desses três produtos na composição de vendas para essa empresa é com o valor de 3,40. Certo? Sim, não, talvez, é possível. Chegaram até aqui? Sim. Só faltou esse pequeno passo aí, mas chegamos. Tava no caminho, né? Só faltava aplicar a média. Ah, dá diferença? Dá. Porque daí, com a maneira que tá aqui, estaria uma composição de 33,33. Tá de um produto para um produto. Aí você vai encontrar uma margem diferente. Não tem a mesma composição de vendas do que a empresa trabalha. Entendeu, Nathan? Por que da média? É para conseguir refletir o mix de venda que a gente tem. Então, eu fiz um passo a passo. Eu esqueci de anotar esse passo aí, aula passada. Foi por isso. Mas, sim, entendi, professor. Obrigada. de nada. Ainda bem que está em tempo de corrigir, né? Não está na prova, está tranquilo. Primeiro, qual o ponto de equilíbrio que a gente vai encontrar? Ponto de equilíbrio contábil, né? Quais informações que a gente precisa para esse ponto de equilíbrio? Custos e despesas fixas, exatamente. Quanto que a gente teve de custo e despesa fixa? 250 mil. Então, 250 mil. Como que é a fórmula mesmo do ponto de equilíbrio contábil? Custo fixo, despesa fixa divididas pela margem de contribuição, mas agora é a margem do mix, né? Isso mesmo, perfeito. Então, aqui já está a soma, né, do custo fixo mais despesa fixa, a gente vai pegar e fazer a divisão pela margem do mix. Então, a gente precisaria de 73.530 bolas, arredondando. Ajuda essa informação? Dá para tomar alguma decisão? Não. Não, né? Não sei quanto que eu preciso da bola A, quanto da B, quanto da C. Se eu passar para um diretor que a gente precisa de 73 mil bolas, ele vai mandar a gente para aquele lugar, né? E a gente precisa falar de quanto de cada produto. Opa. Então, produto A, B e C. Como que a gente faz isso agora? Como é que a gente encontra a quantidade de cada um desses produtos?
shares, né? Isso, a gente vai pegar então, multiplica esse ponto de equilíbrio pela participação de cada um dos produtos no share. Então, 73 mil vezes 40%. Então, a gente precisaria de 29.412 bolas do modelo A. Professor, eu arredondei, mas, tipo, eu arredondei. Não tem problema, né? Ou tem? Arredondou aqui? É, Não. Quanto a isso, porque não. ali no produto A deu a mesma quantidade aí que o professor fez. Se der variação, vai ser de uma peça, no máximo duas, é pouca coisa. Não vai considerar, então, né, professor? Porque o raciocínio vai estar igual, só questão Não é de- para considerar? Então tá, se não quer que considere, eu dou 0. Ah, meu Deus, professor. O professor entendeu. No caso dele, tipo, a variação de uma ou duas, o professor sabe que é Eu arredondamento. sei, podem ficar tranquilos. Tá, beleza. Então, 73.529 vezes, aí o produto B, 25%. Não pode deixar quebrado, né? 18.383 bolas do modelo B. E o nosso último produto, 73 mil vezes 35%. Então, arredondando, vai ser 25.736 unidades do produto B. E fechou o ponto de equilíbrio contábil. Difícil? Mais ou menos? Não, Não, né? é boas. É bem simples o Ó, o processo de Emílio tá cálculo. tranquilo, professor. Meu Deus do céu. Ô, louco, sentiu um bullying agora, hein, Emílio? Brincadeira, Emílio. Sentiu um Brincadeira. bullying agora, hein? Brincadeira. Acho que o pessoal tá achando que você não manja de custos, Emílio. Mas não é difícil, né? É fácil. Acertaram. Mas é fácil, gente. Não é... Esse ponto de equilíbrio aqui não tem muito segredo. A única coisa é a aplicação do mix. Fora isso, não muda nada em relação ao um único produto. Segundo ponto de equilíbrio, qual que é? Ponto de equilíbrio econômico. O que tem de diferente? Vamos para o econômico primeiro, Emília. O que tem de diferente no ponto de equilíbrio econômico? Ele vai trazer a quantidade que precisa ser vendida para retornar um lucro para a empresa. Isso. Então a gente faz o cálculo pensando em um determinado retorno. E qual que é o retorno para esse caso? O que a empresa ou o investidor espera? Então foi investido 1 milhão e o proprietário espera um retorno mínimo de 5% líquido de IR. Então, quanto que eu vou precisar de ter de lucro para a pessoa ter um retorno de 5% líquido? E agora? Fiquei horas pensando nisso, não sabia, professor? De verdade, eu falei, não, mas não entendi. Então, retorno... eu não descontei o imposto, eu calculei saldo em cima dos 50 mil. Agora que eu vi que tem 33 mil só, né? Dá diferença, né? Então, eu baixou quase 5 mil produtos, deu 72, entendeu? Tinha dado 77 mil. Eu tinha achado meio estranho, porque geralmente essa variação fica pequena, né? Não é muito grande. Pelo menos a proporção do share lá, para você ver que não é uma variação muito grande, entendeu? Mas como a gente tem a carga tributária alta no Brasil, a gente deixar de calcular esse retorno líquido para um retorno bruto, sim, dá uma boa afetada. Sim, com certeza. Então, quando a gente fala dos 5%, a gente está falando de um retorno líquido, né?
Então, é 1 milhão vezes 5%. Então, o sócio quer quanto? 50 mil livre do IR. Quanto que eu vou ter de retorno bruto? Como que eu vou chegar nesse valor? Ixi, professor, eu fiz ao contrário. Eu peguei, tipo, 1 milhão de investimento, calculei os 34% de RCSL e diminui do 1 milhão, que daí deu 660 líquido. Daí eu fiz os 5% em cima desse. Já vi que eu fiz errado, Jesus. Vai dar diferença também. Aqui a gente tem que fazer um pensamento semelhante à demonstração de resultado. A gente vai ter lá lucro antes do IR, ele vai representar 100% de um valor que a gente quer. Opa. IR e CSLL, um percentual de 34. Levando essa lógica, se a gente pegar 100% e diminuir o 34, quanto que representa o lucro depois do IR? Quanto que dá? Não é 66? Sim. A gente vai usar essa mesma lógica para uma regra de 3. A gente quer, como esse 66%, 50 mil. Então, 66% é o equivalente a 50 mil. Opa. Quanto que eu preciso ter nessa linha para chegar a 50 mil? Então, aqui é o meu X da regra de 3. A gente faz aquela multiplicação cruzada. 100 mil vezes 50 mil dividido pelo 66. Meu lucro antes do IR tem que ser de 75. Será que deu certo? Peraí, professor, faz de novo que eu não entendi. Não entendi Ó, também. Ficou meio Gente- confuso. Ó, pensem aqui. Eu falei para vocês que era o detalhezinho mais sutil do exercício. Pensem Não, lá na na verdade, estrutura da eu fiz assim. DR. Peraí, repita. Eu Marcos? fiz assim, professor. Eu peguei os 34% de 50 mil, que dá 33 mil. Aliás, dá 17 mil e somei, né? Aham. E pronto, taquei o valor lá na célula e. Agora, se vocês fizerem o cálculo como se fosse na demonstração de resultado, vocês não vão bater nos 50 mil. Então, a lógica é aqui. Lá na demonstração de resultado, a linha do lucro antes dos impostos, ela teria que ser referente a 100% do meu valor. Depois de descontar 34%, o meu lucro depois do IR fica só em 66%. Sabendo que aqui se espera como retorno líquido, que é os 66%, eu preciso achar o X. Por isso a regrinha de 3. Então, se 50 mil é 66%, quanto que vale o meu X? O meu 100%? Agora entendi. Aí, para ter certeza, dá para a gente fazer o cálculo para prova real. Peraí, 70... professor. O professor. Como que o professor chegou nesses 75, 750? O professor multiplicou por qual percentual ali? É uma regrinha de 3. Multiplica. Então, 100 mil vezes 50 mil. É 100 vezes 50 mil. O resultado divide por 66.
que ficaria, se fosse fazer o primeiro passo da regrinha de 3, ficaria 66x igual a 100 vezes os 50 mil. Isso? Pensando na regrinha de 3, na multiplicação cruzada. Vai ficar assim. Depois a gente quer isolar o x, passa o 66 que está multiplicando, dividindo. Fez sentido? Mais ou menos? Talvez. Peraí que ele tá raciocinando ainda, professor. Então, se a gente for tirar a prova real, então a gente tem lá lucro antes do IR, 75.757. O imposto de renda vai ser de 34%, né? Então, vou ter que pagar 25.757,60. Quanto que vai sobrar de lucro? O lucro antes do IR menos o IR. A gente volta pro 50 mil esperado. Muito complicado esse negócio, professor. Mas, infelizmente, é o que a gente encontra no dia a dia, né? Eu não encontro. Olha lá, até o Emílio falando que é facinho, hein? Você viu? Não tô valendo nada, mano. Mas aqui é a lógica que o investidor pede, né? Ele quer saber de realmente quanto vai chegar no bolso dele. E como no Brasil a carga tributária é salgada, a gente tem que levar em consideração. Sim, faz sentido. Então aqui ficaria 75, 757 e 60. Então aí a gente entraria no ponto de equilíbrio, no cálculo do ponto de equilíbrio econômico, né? Então vai ser custo mais despesa fixa, mais o retorno esperado, ou o lucro esperado, ou a taxa mínima de atratividade. Então seria 250 mil mais 75.757. Tudo isso dividido pela margem de contribuição do mix. A gente vai precisar de... Mas eu não entendi. Ele não diz que quer 5% sobre o investimento líquido, por que a gente calcula sobre o retorno bruto? Não sei se o professor já respondeu isso, mas eu não entendi. Pense assim, ó, Nathan. Você colocou teu dinheiro lá na empresa. Certo. Quando você falar que quer um retorno de 5%, você vai querer antes do imposto de renda ou já vai querer esse valor no teu bolso? Ah, entendi. Então a gente tem que calcular, tipo assim, um valor a mais para que meu lucro líquido seja 50. Isso mesmo. Ah, entendi. E daí vai ser o efetivo valor que vai chegar no bolso da pessoa. Entendi. Porque tendo esse lucro ali de 75, vai descontar o IR e o CSL independente, porque eu vou ficar com meus 50 mil que eu já estava esperando. Isso. Ah, então tá, a gente vai precisar produzir o suficiente para pagar o investidor e pagar o segundo sócio, que é o governo, né? Vai ter que pagar o imposto. Então, por isso a gente faz esse cálculo reverso, né? Aí dá a diferença, só para a gente verificar aqui. Se eu fizesse por base nos 50 mil, já que está com fórmula aqui, né? Eu precisaria de 88 mil peças. Com os 75, já vai para 95 mil peças. E se a nossa empresa tivesse uma capacidade de 90 mil peças? Vocês sendo investidores, se vocês não tomarem cuidado com esse cálculo do IR, pode levar vocês ao erro, não pode? Professor, quantas peças que eu tenho que ter? 90. Ó, vamos pensar, no caso, considerando o imposto. Tá. Eu vou ter que produzir 95.812 de todas as peças. A gente não fez a separação ainda, né?
Nossa, mas que estranho. É porque é os gastos fixos mais os 75 mil. Isso, Dividido pela margem ponderada de 3,40. isso. Credo. Que o meu louco. Cuidado com o Excel. Se vocês não colocarem o parênteses aqui, ó, o que o Excel vai entender? O Excel segue a hierarquia das operações. Ele vai dividir primeiro, depois ele vai. Isso, ele vai primeiro fazer essa divisão do B18 dividido pelo G5 e depois vai somar o B7. Aí o Excel se perdeu. Na verdade, não é ele que se perdeu, né? A gente indicou para ele para fazer errado. Uhum. Caramba, é verdade. Professor, então para chegar nesse valor é os 250 mil mais os 75 mil dividido Isso. por 3,40? Dividido aqui pelo 3,40. Vai dar. A calculadora está dando outro valor. Será que é isso? Cuidado, primeiro faz a soma. Sim. Vai dar 200 e 325 25. e pouco. E depois divide por 3,40. Ah, agora deu certo. Que hoje está usando o científica, Sandra? Eu tô, professor, porque esse negócio do Excel aí, eu tenho que anotar tudo aqui, o passo a passo. Eu vou fazer igual você e eu não vou aprender nunca. As científicas também enxergam isso. Essa hierarquia de operação. Se a gente for só inserindo os valores, ele primeiro vai dividir e depois vai somar. Mas deu para compreender essa lógica dos 75 em relação aos 50, pessoal? Sim. Que isso é algo importante até para o dia a dia de vocês. Quando vocês estiverem pensando em como colocar isso em prática, vocês vão ter que levar em consideração o imposto. Então, só voltando àquela analogia que eu estava fazendo. Supondo, então, que a nossa empresa tem um limite de 90 mil peças. E eu espero 5%. Vocês investiriam ou não? Vocês vão conseguir ter os 5%? Sim. Não. Por que não? Porque vai precisar de 95 mil. Eu preciso de 95 mil peças. Aí vocês têm a informação que a fábrica tem um limite de produção de 90 mil. Ah, tá. Faz sentido investir? Não. Não. Ah, mas eu tomei a decisão com base nos 50 mil. Ah, eu invisto então? Olha como pode induzir ao erro. Aqui o nosso ponto de equilíbrio, levando os 50 mil em consideração, fica menor que o limite da fábrica. Então, com 95 mil não tem capacidade. Mas se eu levar em consideração 50 mil, a empresa vai, ou eu, analisando o investimento, vou ter a ideia de que dá para investir, que a empresa vai suprir. Mas eu vou ter quanto efetivo de retorno? Só 33 mil, né? Olha a diferença que dá, né? Então, cuidado com esse tipo de cálculo. Aí, para achar do produto A, B e C, só fazer aquela multiplicação, 95 mil vezes a participação, igual 95 mil vezes o 25%, e por último, o 95 mil vezes o 35%. A gente arredonda, 38, 325, 23, 953, 33, 534. Achamos nosso ponto de equilíbrio para cada um dos nossos produtos. Tranquilo? Moleza? Mais ou menos?
Professor, Agora ficou claro, professor, de que nem eu estava com muita dúvida em relação a essa questão do investimento, que até porque eu calculei a princípio totalmente errado, porque né, eu não sabia que tinha que fazer aquela regra de 3 ali, mas agora ficou claro. Não tão E claro, mas ficou. é comum encontrar também em concurso isso daqui, tá? Concurso cobra bastante o imposto. Diga, Val, o que você ia perguntar? com relação à margem de contribuição, ela, o índice dela é menor, é maior, é melhor? Como que funciona? É que margem de contribuição, na verdade, ela não tem um índice. A ideia é que o resultado aqui da margem, tanto dos produtos quanto do mix, quanto maior for essa margem de cada produto, mais dinheiro vai sobrar para cobrir esses custos. Consequência, diminui os meus pontos de equilíbrio. Tem que ser feita análise também, que às vezes ele tem uma margem de contribuição pequena, mas ele tem uma rotatividade ou uma venda maior do que um produto que tem uma margem maior, entendeu? E às vezes ele acaba trazendo mais receita e mais renda para a empresa, mesmo com a margem de contribuição menor do que... Isso até, provavelmente, vocês vão poder usar no pensamento para jogos empresariais que vocês estão tendo. Que eu acho muito improvável que vocês não estejam num jogo que tenha a ideologia da diferenciação pelo custo. Então, como é que vocês conseguem ter uma facilidade? Vocês apresentarem uma margem não tão alta, mas também não tão baixa, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, senão vocês corroem o lucro. Então, apresenta uma margem mais baixa, tendo um preço de venda um pouco mais baixo, para conseguir compensar na quantidade. Essa é a tendência da maioria dos programinhas de jogos empresariais. Ah, então eu posso fazer esse pensamento lá no jogo? Pode. Pode não, deve. É um pensamento mais simples para vocês conduzirem o processo de decisão em termos de preço de venda, a figura da margem de contribuição. E lembrem-se também desse carinha aqui, né? O cálculo por produto. Então vamos lá. Vou até apagar aqui. Então a Karina perguntou lá para a gente fazer o cálculo por produto. Encontramos a nossa margem total. Então são 95 mil ao todo que a gente precisa. Encontrou essa margem do coletivo, de todos esses produtos, o que a gente vai fazer? Multiplicar esse resultado pela participação de cada um dos produtos no share. Então, o primeiro produto vai dar 38.324. O segundo produto, 95 mil vezes 25. Então, 23.952. E o último produto, 95 vezes 35%. Chega-se, então, a quantidade de cada um dos produtos. Deu para compreender, Karina? Ah, tem como conferir? Tem. Esse conjunto vai obrigatoriamente ter que representar a quantidade total dessas peças. Se não der a soma aqui, não der o 95.811, é porque tem algum errinho no cálculo. Tranquilo? Mais ou menos? Talvez. Ah, então só para
recapitular lá que eu estava falando dos jogos empresariais, eu aconselho vocês a utilizarem esses cálculos de custeio para tomada de decisão lá. Auxilia bastante a fazer a estratégia da empresa. Mas não vou interferir tanto no jogo de vocês. E o último ponto de equilíbrio. Então, o 3, ponto de equilíbrio financeiro. O que nós devemos levar em consideração para o ponto de equilíbrio financeiro? Agora. Depreciação, né? Não pode falar só a depreciação. Mas a depreciação é o maior exemplo desse item. A gente elimina os gastos não financeiros. Mas a grande maioria das empresas, o único gasto não financeiro que a gente encontra é a depreciação. Mas a gente não pode gravar na cabeça que é só a depreciação, porque se tiver algum outro gasto que não tenha desembolso, vai fazer confusão. Então a ideia aqui é a soma. Custo mais despesa fixa, menos os gastos não financeiros. Então, quanto que a gente tem de gastos não financeiros? Quanto a gente tem? Então, de 1.500, né? 15% de 250 mil. Então, vou multiplicar 250 mil vezes 15%, 37.500. 15% desse valor não tem saída de dinheiro. Então, nosso ponto de equilíbrio vai ficar como? Não esqueçam do parênteses, senão ele vai se perder. 250 mil menos 37.500. Feito isso, o resultado a gente divide pela margem de contribuição do mix. Então, nesse momento, precisamos de 62.500 peças. Então, sempre o ponto de equilíbrio financeiro vai ser o menor dos 3 pontos, né? Então, indicando por produto. Então, produto A, produto B e produto C. Multiplico 62.500 vezes o 40%. A mesma coisa, 62.500 vezes 25% do produto B. E por último, 62.500 vezes 35% do produto C. Então aqui não precisamos arredondar, não precisamos fazer nada, né? Ele já está em unidades redondas. De onde veio os 62.500? Da fórmula do ponto de equilíbrio financeiro. Como que é a fórmula? Custo fixo mais despesa fixa menos os gastos não financeiros ou gastos não desembolsáveis. Tudo isso vai ser dividido pela margem de contribuição. No nosso caso aqui, a margem de contribuição do mix. Então ficou 250 mil menos 37.500. O resultado a gente divide por 3,40. Chega nos 62.500 unidades. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Questões? Aqui já estaria respondido o exercício, né? Ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro. Nenhuma dúvida, gente? Nada, nada? Certeza? Tranquilo, tranquilo. Ok, esse é o que está aparecido na prova, hein? Professor, consegue repetir o econômico só para dar uma revisada aqui? Por favor.
Tá, vamos pensar em qual ponto do econômico vocês querem, ou a gente faz tudo e volta? Professor, para mim pode fazer tudo, porque a minha internet caiu. Eu tô bem perdida nesse. A Mainã também perguntou, como faz a prova real? Que prova real, Mainã? Aonde? No ponto de equilíbrio econômico? Escreve aí. Então a gente vai refazer essa prova real. Então, retomando a figura do ponto de equilíbrio econômico. A gente tem lá no nosso exercício que a empresa ou o investidor, alguém está necessitando do retorno sobre 1 milhão que foi investido. Um retorno de 5% líquido do imposto de renda. É esse o ponto que a gente tem que tomar cuidado. Por isso aqui eu coloquei separado, retorno líquido, e daí também a gente tem a figura de retorno bruto. Líquido tem que ser aquele lucro que vai chegar no bolso do investidor. Ele quer quanto? 50 mil, né? Que vai ser o quê? 1 milhão vezes 5%. Então ele quer no bolso dele 50 mil. Como que a gente acha o retorno bruto ou o lucro bruto? Aí por isso que eu escrevi aqui um pedacinho da demonstração de resultado. A gente tem lá lucro antes do IR, aí a gente desconta o imposto de renda, né? E vai achar um lucro depois do IR. Se a gente for pensar com porcentagem, nosso lucro antes do IR, a gente vai ter um valor de 100%. A gente diminui 34, vai sobrar quanto depois de pagar o imposto? Não é 66? Então vai me restar 66%. Levando em consideração que a gente quer 50 mil depois do imposto, então 50 mil vai vir representando esse 66%, né? Quanto que eu vou ter em relação ao 100%? A gente faz a regrinha de 3. Aqui vai ser um x. Então a gente faz a multiplicação cruzada. Multiplica 100 vezes 50 mil e divide por 66%. A gente chega, então, 75.757, que é o retorno bruto. 75.757 e 60. Então, aí a mãe não perguntou, como é que a gente tira a prova real se eu vou realmente chegar nos 50 mil? Então, aqui o lucro antes do IR é 75 mil, né? Vou calcular o valor do governo. Então, 75 mil. Vou tributar. Sim, já voltamos lá, Luiz. Então, aqui, eu vou tributar de volta o 34%. Então, para o governo, eu vou ter que recolher 25.757. Sobra quanto para a empresa? 75 menos 25. Então, o lucro líquido, 50 mil. Até aqui deu para assimilar bem como é que ficou, mais ou menos. Foi tranquilo? Então tá. Tendo o valor do retorno bruto, a gente passa para a fórmula do ponto de equilíbrio econômico, que é o quê? Custo fixo mais despesa fixa mais o retorno esperado. Tem gente que vai chamar de lucro esperado e tem autor que também coloca a taxa mínima de atratividade. Nada mais é do lucro que a gente precisa. Mas a gente precisa de 75 mil, que é para pagar o governo e o sócio. Então a gente vai somar
abre parênteses, né, para o Excel não se perder, 250 mil mais 75.757. Essa soma, o resultado dela eu divido, então, por 3,40. Encontramos uma quantidade de 95.811 peças. Agora a gente vai ter que identificar quanto de cada peça a gente precisa, né? De cada tipo de bola. Então a bola A, ela representa no nosso mix de venda 40%. Então eu vou multiplicar essa quantidade de peças pelo 40%. A mesma coisa eu faço para a bola B, vezes 25%, e também para a bola C, vezes 35%. Aí a gente arredonda, né, porque no ponto de equilíbrio não tem como deixar ou produzir 0,42 bolas, né? Então, 38.325, 23.953, 33.534 unidades da bola A, B e C. Tranquilo? Então, esse é o ponto que eu acho mais delicado no exercício. Não por essa fórmula em si, né? A colocação na fórmula acaba sendo tranquila, mas pelo detalhe entre retorno líquido e retorno bruto, a gente sempre tem que tomar o cuidado de fazer a inclusão do imposto de renda para realmente apresentar para o investidor o valor que ele espera. Aí o Luiz pediu para repassar sobre o cálculo da margem de contribuição do mix. Vamos relembrar passo a passo. Qual o primeiro passo que a gente tem que fazer? Encontra a margem de contribuição unitária de cada um dos produtos. Então vai lá, preço de venda, menos custo variável, menos despesa variável, vai dar 3,50, R$ 1,05. Feito isso, faz a aplicação da média em relação ao mix. Então pega a margem de contribuição e multiplica pela participação no share. Então, 3,50 vezes 40% vai dar 1,40. R$1 vezes 25%, 0,25. E R$5 vezes 35%, 1,75. Então, a participação do mix vai ser a soma dessas médias. Quanto que cada produto vai contribuir em relação à sua participação no mix. Aí dá para utilizar, então, a margem do mix nos pontos de equilíbrio. Tranquilo, Luiz? Deu para compreender? Beleza. De nada, imagina. Mais alguma dúvida, gente? Sim, não, talvez, é possível. Quem sabe? Professor, você vai dar exercício já com share ali, né? Isso, com share. Até porque na próxima aula que a gente vai definir um share novo. Ainda será tema dos próximos capítulos. Então vamos fazer o segundo, que estava faltando informações para vocês, né? Por mais que eles... Professor, Oi? queria falar que esse exercício o senhor tinha passado umas 2 aulas atrás, mas aí desistiu, lembra? Ah, é verdade. Eu tenho ele completo aqui. É verdade. Eu acho que eu acabei não colocando ele justamente por ter os múltiplos produtos e eu não tinha passado o assunto. Isso mesmo. É verdade, bem lembrado. Mas a lógica aqui para cálculo
apesar do exercício ser um pouquinho mais assustador, né? É exatamente igual. Então a gente tem a empresa XYZ que produz 3 tipos de produto e o mapa produtivo de cada um deles está descrito aqui embaixo, né? Então vai matéria-prima 1, matéria-prima 2, embalagens, mão de obra direta e quanto que utiliza em relação a cada um dos produtos. Durante o período foi levantado que a empresa apresentou os seguintes gastos. Aí traz aquela relação de produto, de gasto, né? Considerando que a empresa apresenta preço de venda para o produto A no valor de 24, B no valor de 28 e o produto C por 32, e que o market share é de 25, 35 e 40% respectivamente, calcule ponto de equilíbrio contábil e financeiro e ponto de equilíbrio econômico, considerando que os sócios esperam receber 150 mil líquido. Então, levando essas informações para o Excel, a gente pode montar um cálculo da margem de contribuição. Primeira coisa que a gente pode colocar, preço de venda. 24, 28 e 32,50. 24 reais produto A, 28 para o B e 32,50 para o C. Isso. Então a gente tem o primeiro passo pro cálculo. Segundo, o que a gente precisa apresentar no custeio variável? Custos variáveis. O que a gente tem de custo variável aqui? Matéria-prima é variável? Sim. Então, vamos colocar aqui o custo variável. Depreciação é variável? Fixo. Custo fixo. Aluguel de equipamento. Despesa fixa. Dado o equipamento pode ser da fábrica. Então, aí, em princípio, vamos deixar custo fixo. Mas para o nosso cálculo, o custo e a despesa fixa, elas têm função semelhante, né? Salário do encarregado. Custo fixo, custo variável. Fixo. Custo fixo. Mão de obra direta. Fixo. Variável. Variável. Então, custo variável. Embalagem. Variável. Custo variável. Comissão de vendas. Uma despesa. Perdão. Não, é uma despesa variável. Variável. Matéria-prima 2. Custo variável. Despesa com propaganda. É despesa normal. Despesa variável. Não, a propaganda é a fixa. Quem é variável é a comissão. E água e energia elétrica? Pode ser tanto custo quanto despesa fixa. Então, vamos deixar o custo fixo aqui só para a gente separar o que é variável e o que é fixo. Tem outros facilitadores para a gente fazer essa identificação? A gente pode ver aqui em relação à especificação do gasto. Se ele tiver especificado por uma unidade de medida, então pode ser por metro, por unidade, por quilo, por litro, a tendência é que ele seja variável. Se ele tiver em relação a um período de tempo, ao mês, ao ano, ao período,
a gente está pensando ou vai ter a tendência de encontrar um valor fixo. E, claro, outro fator que identifica é o mapa de produção. Sabendo quanto que vocês podem consumir na produção, é a história da receita do bolo, né? A gente tem a identificação de custo variável também. Então, eu vou até utilizar aqui para fazer esse mapa. Matéria-prima 1, 4,50 por unidade, vezes, quanto que a gente gasta? Uma unidade, 4,50 vezes 2 unidades, 4,50 vezes 2 unidades. Certo? Gasto uma unidade para o A e 2 para o B, multiplico pelo valor unitário, quanto que está custando cada uma dessas unidades, vou achar o custo variável de cada um desses itens para a matéria-prima 1. Mesma coisa para 2, ela vale 2,50. Vezes meia unidade, 1,25. 2,50 vezes uma unidade, 2,50. E 2,50 vezes 3 unidades. Chegamos a 7,50, 2,50 e 1,25. Embalagem, todos eles levam uma única unidade, a um custo de 2,50. Então, 2,50, 2,50 e 2,50. A mão de obra direta, então custa R$6 por hora. R$6 vezes 1 hora. R$6 vezes 1h30. E o último, R$6 vezes 2 horas e meia. Encontramos os custos variáveis. Vou fazer uma soma. Bonitinho, né? Nosso mapa. E vai faltar só despesa variável. Comissão, que é de 5% para o preço de venda, valendo para os 3 produtos. A gente vai pegar o 2,40, ou 24, né? Vezes 5%. Opa. Isso aí. E 20. 1,40 e 1,63. Coloco um total só para ficar bonitinho também, né? Contra o preço de venda, total do custo variável, total da despesa variável, a gente já pode encontrar a margem de contribuição unitária. 24 menos 14,25 menos 1,20. Produto A vai contribuir com 8,55. Produto B com 3,60 e o produto... Aqui é o C, tá escrito errado. Produto C, menos 3,13. E isso pode acontecer, gente? Pode. Certeza? Eu acho que sim. Ele não vai contribuir? Vai fazer pior do que isso. Ele vai dar prejuízo? Ele vai consumir a contribuição dos outros. Esses dois contribui, o outro tira. Contribuem, esse daqui vai retirar do cálculo. Ô, professor. Oi? Mas daí, eu lembro que a gente... Não lembro qual professor que aplicou essa matéria, mas ele comentou sobre a venda casada, né? Que às vezes você tem um produto que não faz o lucro, né? Ou que dá um prejuízo aceitável? Isso acontece? Eu entendo que sim. Me deem um exemplo, então.
Agora eu fiquei curioso para saber. Daí o senhor quebra as pernas, né? Tem um bem fácil. Quer dizer, é fácil para mim, gordo pensa em comida, né? Mas tudo bem. Gordo analisa o ponto de equilíbrio pensando em comida. É triste isso, né? Hoje até é menos essa força desse produto, mas é a tal da esfirra de carne do Habib's. Ela se assemelha a essa situação. Ah, mas então por que eu vou vender a R$ 32,50 se me custa mais? Puxa, se o produto C tiver ou a esfirra de carne, conseguir trazer o cliente até o meu estabelecimento, eu vou tentar vender o A e o B. E funciona? Será? O pessoal que vai comprar esfirra de carne, compra só esfirra de carne? Não. Compra um refrigerante, compra um sorvete, compra outras esfirras, mini quibe. Eu gosto do Beirute de lá, mas tudo bem. Gordo é uma bosta, né? Já tá pensando no lanche maior. Ô, tristeza. Então isso pode acontecer. Não é algo impossível. E muitas vezes pode ser algo até de caso pensado. E para o ponto de equilíbrio, daí a gente vai considerar esse produto retirando efetivamente o lucro em relação aos demais. Feito isso, o que a gente vai fazer? Encontra a média. A gente vai ter a participação. Quanto que o produto A, o B e o C participa? 25%, 35% e 40%. Com essas participações, a gente faz a média, multiplica a margem de contribuição vezes a participação dele. E a soma vai ser a nossa margem de contribuição do mix. Então, fazendo uma venda com essas definições, com essas participações, a gente vai ter uma margem de contribuição de 2,15 para pagar os custos e despesas fixas. Aí, efetivamente, a gente pode ir para o cálculo, né? Ponto de equilíbrio contábil. Então, a gente vai ter quanto de custo fixo e despesa fixa? 120 mil, 18 mil, 32.500, 25 mil, 50 mil. Isso? Faço a soma. Então, 245.500 para o nosso pagamento. Então, vou dividir a soma dos custos e despesas fixas pela margem de contribuição do mix. Então, aqui não é... Então, quanto que eu vou ter do produto A, do B e do C? Vamos lá. 114 mil vezes a participação dele. 114 mil vezes 25%. Produto B. 114 mil vezes 35% e 114 mil vezes 40%. Então vamos precisar vender 28.580 peças, 40 mil
012, 45.728 peças. Então, separado por produto. Tranquilo? E esse cara aqui tem muito efeito sobre esse ponto de equilíbrio contábil. O que aconteceria se a gente zerasse essa margem de contribuição? Qual seria o reflexo? Tem reflexo? Não tem? Ia diminuir as quantidades necessárias, né? Isso. Então, só para a gente encontrar, não vai ficar perfeito o cálculo, porque teria que fazer o cálculo da comissão inversa. Mas, vamos colocar aqui 35,63. Fica próximo ali do zero. O que aconteceu com as minhas quantidades? Olha a variação, né? 114.000 para 73.000. O que eu posso fazer ou buscar nessas promoções? Sempre chegar ao maior valor que chame ainda o consumidor, que me permita ter a margem de contribuição zerada. Então, nesses pacotes de venda, o ideal seria buscar com que ele participe sem consumir o lucro dos demais. Mas, claro, levando ainda também a ideia da participação dele como estratégia de venda, né? De repente eu não consigo atrair cliente com 35, só com 32,50. Aí eu vou ter que deixar esse preço. Então eu tento elevar ao máximo, tentando buscar a margem de contribuição próximo de zero. E tem outra medida que a gente pode fazer aqui, para tentar deixar próximo de zero. Posso tentar mexer nessa estrutura de custeio? Substituir, por exemplo, matéria-prima 1. Se não afetar o produto, não afetar a qualidade que o consumidor espera, pode. Então tem esse detalhezinho que a gente tem que tomar cuidado nas decisões. Partindo para o próximo ponto de equilíbrio econômico. Opa, no financeiro antes, mas vamos para o econômico. Então, a gente tem os sócios com expectativa de recebimento de 150.000 líquido. Quanto que eu vou precisar, então, calcular no ponto de equilíbrio? Alguém arrisca? Nosso retorno líquido é 150.000. Quanto que eu vou precisar para o retorno bruto? Ou para atingir esse valor depois do IR? Considerando 34% de imposto. Ninguém arrisca? É o mesmo esquema do outro exercício, né, professor? Exatamente igual. Então a gente vai ter o do IR, o IR CSLL e o lucro líquido.
Então, a gente sabe que aqui é 100%, 34 de imposto. Então, o valor que vai sobrar para o sócio é 66. Sendo ele 150 mil, eu vou fazer a regrinha de 3. 100% vezes 150 mil, dividido pelo 66%. Opa, deu uma... Multiplicando não, é dividido. 227, 272. Então, só tirando a prova real, 227 vezes 34%. Vou pagar 77 mil de imposto. Então, vai me sobrar... Só não esqueça de colocar o percentual, né? Vai me sobrar 150 mil. Então, a gente vai precisar de um lucro antes do IR 227, 272 e 73. Com base nisso, a gente pode calcular o ponto de equilíbrio econômico. Custo mais despesas fixas, mais o lucro esperado, tudo isso dividido por 2,15. Então, preciso de 220 mil peças. Quanto do produto A, do B e do C. Então, 220 mil peças vezes 25%. 20 mil peças vezes 35%. E o último, 220 mil peças vezes 40%. 55,038, 77,053 e 88,061. Temos, então, essa seria a resposta do item B, né? Do item A, a gente tem uma parte aqui com ponto de equilíbrio contábil. Fica faltando só o ponto de equilíbrio financeiro. Mas lá no exercício ele não falou quanto que é de gasto não desembolsável, né? O que eu vou precisar fazer? Tem algum jeito de encontrar? É justamente identificar quem desses gastos não tem desembolso. Depreciação tem desembolso? Não. Então já deixo ela separada. Aluguel tem desembolso? Tem ou não? Tem. Tem. Salário tem desembolso? Sim. Tem. Despesa com propaganda tem desembolso? Tem. E água e energia? Também. Também. Então ali a gente só vai ter como gasto não financeiro 120 mil da depreciação. Então nosso cálculo vai ficar como? Soma de custo e despesa fixa menos o nosso gasto não financeiro. Tudo isso eu vou pegar e dividir por 2,15 da nossa margem de contribuição do mix. Precisaremos de 58 mil peças. Quanto do produto A, quanto do produto B e quanto do produto C? 58 mil vezes a participação no mix. 58 mil vezes o 35%. E por último, 58 mil vezes 40%. Então, seriam 14.611 peças, 20.400 e... Opa!
455 e 23.377. Temos, junto com o ponto de equilíbrio contábil, a resposta lá do item A. Tranquilo, gente? Esse daqui tem um pouquinho mais de detalhes, né, que seriam a soma dos custos variáveis para fazer o cálculo da margem, mas a lógica aplicada aqui, nesse primeiro exercício, é idêntica à lógica aplicada no segundo exercício. Resta alguma dúvida? Não? Talvez? É possível? Isso é mais complicado, né? Um pouco. Ele é mais trabalhoso, né? Mas na realidade ele vai se assemelhar à situação que a gente encontra no dia a dia. Que a gente vai ter todo ele quebrado. A gente vai encontrar um monte de gasto, vai ter um mapa produtivo e quem vai ter que montar esse cálculo é a gente. Então aqui a gente acaba revisando um pouquinho dessa figura do custeio variável e também fazendo essa ideia do cálculo da margem de contribuição de mix. Mas o que muda é só esse nível de detalhamento. Fora isso, a gente emprega o mesmo processo de cálculo. Tranquilo? Falem comigo, pelo amor de Deus. Me dá uma angústia. Professor, esse é para anexar... Não. É só esse primeiro aqui, Maina, porque ele tinha os dados. O segundo eu fiz a cagada de cortar um pedaço e... Aí já viu, né? Não tem como pedir para vocês anexarem. Fica então só o primeiro. Mais alguma coisa, gente? Dúvida sobre a prova? O que vai cair de teoria eu já falei, né? Teoria, lembrem-se lá da parte da introdução, contabilidade gerencial, o que é, quais são os usuários. Vou cobrar um pouquinho também da figura do controller, das características do controller, né? Que é aquele profissional multidisciplinar, que tem que entender um pouquinho de todas as áreas. O que mais? E também dos controles internos, do ciclo de controle. Então, seriam uma das partes das questões teóricas, juntamente com um pouquinho de custeio por absorção. Aí, na questão discursiva, vai ser um exercício semelhante a esse e o outro de custeio por absorção também. Beleza? Beleza. Certeza, gente? Tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Não tá, né? Bem difícil coisa no rateio, mas a gente vai tentar, né? Mas se vocês guardaram lá bonitinho as planilhas, eu acho que eu até anexei para vocês a planilha da correção. Vai ficar bem light para vocês resolverem. Qualquer coisa pergunta para Dani. Ó, já começou a ideia de coletividade na prova, né? Eita. Não é nada, não. Se eu fosse você, eu cobrava. Oxe. Sim, tem. Alguma coisa a gente tem que tirar vantagem, né? Verdade, professor. Já negocia com o Emílio quanto que vai cobrar aí, já. Se bem que eu também não posso estar gravando, não vou fazer nada. Senão eu já vendia meus aconselhamentos para a prova. Apaga a gravação e aconselha, professor. Tô brincando, gente. Não. Mas a prova tá bem light, vocês não vão ter muita dor de cabeça. Aí fica também aquela situação que foi a preocupação da Grace no começo da aula. Vai ter todos os 7 dias para vocês mexerem na prova. Mais alguma coisa, gente? Se
não tiverem dúvidas, então sintam-se dispensados para descansar. Boa noite, professor. Estudar, boa noite. Então a gente fica por aqui, né? Boa noite. Boa noite. Ia falar alguma coisa, Sandra? Quero. Como Diga. eu entrei mais tarde um pouquinho, daí eu queria só perguntar para você direito lá como que ficou do nosso cursinho. Se eu te falar que o Joel ainda não me mandou o dito do papel da faculdade... Professor, manda ele catar coquinha de cima. Eu já tô pensando nisso. Tá Porque o gravando, Habib ele vai em mim. falando. É verdade, deixa eu... Peraí, gente. Então, tchau pra vocês, boa noite.